Amigos e amigas de casa, Landinho Mineiro vai partir para a questão. Ele olha, ele sabe o que faz, olha o olhar de confiança. Ele olha para um lado e marca para o outro, Landinho Mineiro. O que é isso? O juiz vem. Ele vem analisar a situação. Landinho Mineiro intervém, mas não. Ih, rapaz, os árbitros de vídeo falaram alguma coisa e o juiz pediu vídeo. Ele pediu vídeo. Temos a imagem dos árbitros. Os árbitros analisam cuidadosamente. O juiz vai dar o seu ultimato. Ele diz que não foi nada e segue a prova! Roda a vinheta! Hora do Enem no ar e hoje é um dia especial. A gente mostra dois exemplos de como a matemática tem aplicações práticas. A análise de Fourier é um caso. Essa pesquisa matemática foi feita lá no começo do século XIX e hoje faz avançar equipamentos como os de ressonância magnética e tomografia computadorizada. E quem explica é o professor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, torcedor do Ceará Esporte Clube, Emanuel Carneiro. Mas antes, professor Alexandre Azevedo, chega mais. Tudo bem? Tranquilidade. Tranquilo. E aí, professor, qual o tema de hoje? Tem uma parte específica dentro de função do segundo grau, que é a parte de máximos e mínimos. Essa perguntinha, somente ela, já daria um tópico em particular a ser tratado como vai ser hoje. Tem como explicar um pouquinho mais pra gente sobre máximos e mínimos lá no quadro? Tenho. Bora pra lousa, então. Vai lá, professor, manda bala. A parábola é bem importante, ela é da forma ax² mais bx mais c. Você pode também encontrar esse enunciado como função quadrática. E alguns também diriam que é função polinomial do segundo grau, mas é a que, em geral, o pessoal chama de função do segundo grau simplesmente. E a concavidade dela, que é o formato da curva, o gráfico dela é uma curva, tá? É sempre dado por esse A. Importante ele saber o quê? Que é uma curva voltada para cima ou para baixo, tá até aqui, né? Se ele for menor que zero, concavidade para baixo. Se ele for maior que zero, concavidade para cima. E aí, como exemplo, peguei uma com a concavidade para baixo. Esses pontinhos onde eu acorto o eixo horizontal são as raízes e elas são, indiretamente, importantes para o que a gente quer ver hoje, porque a gente também vai dar uma solução de como tentar fugir da decoreba para resolver questões como essa. Então, se, por exemplo, um gráfico como esse, às vezes ele só dá as raízes e mais nada, né? Como é que eu vou fazer para achar o x do vértice? Basta pegar os dois valores que eu tenho aqui e fazer a média entre eles. E o y no vértice também tem uma forma alternativa de achar, não tão maravilhosa assim, mas o cara pode pegar isso aqui e ser um par-ordenado, né? Com um par-ordenado, todo pontinho tem que ter um x e um y atrelado a ele. Sim. Então, se é vértice, ele tem um x e o y do vértice. Em vez de fazer isso aqui, de repente é mais fácil, para os valores que ele tem na hora, dependendo da conta, pegar o x do vértice e substituir na função, fazer a continha com ela para ter o valor disso. Na hora o aluno vai ter o valor do A, o B e o C, não vão ser letras, e ele, achando o x do vértice, dependendo, se eu tenho as raízes, então é mais curto ainda o cálculo, é mais rápido a conta, faz pela média e já taca aqui dentro, que o resultado da conta é o y do vértice. Que eu vejo que muitos se atrapalham muito aqui. Se eu pedir diretamente, calcula o x do vértice, ele vai calcular na hora, por todos os métodos. Mas ele entender se a questão está pedindo o x ou o y do vértice, se ele lá bota alguma coisa para distrair o aluno, com letra A o x do vértice, letra B o y do vértice, pode virar meio que um jogo de Um grande chute. Vou chutar aqui, achei um dos dois, vou chutar qual é. Então, bora pra questão, professor? Bora pra questão. É a questão 161 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e de y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Como a gente falou em máximo, já vou logo direto pensar em função do segundo grau.
de cara ele está falando que é um prisma reto retangular a figura. Imagina como sendo uma caixa de sapatos, por exemplo. Mas quando você tem que todas as 3 dimensões são iguais, aí eu tenho um cubo, né? Então, o que vai acontecer? Nessa questão, a gente vai acabar concluindo que, de fato, lá no final, quando eu tenho uma pergunta como essa, que ele me dá o perímetro, ele me dá a soma dos lados da base e que há alguma relação entre esses lados para que a área seja máxima. Geralmente, a resposta mostra que o resultado é que aqueles 2 lados ali da base, o x e o y, são iguais. A pessoa vai concluir que para aquilo ser máximo, eu tenho que chegar à conclusão de que aqui é um quadrado. Então, assim, de cara, eu não tenho isso. De cara, as dimensões são, a princípio, diferentes. Mas na pergunta que ele dá o perímetro e quer daí, né, ter o gancho para ser máximo, você já pode apostar que é um quadrado. Então, eu, como aluno, já sabendo disso, eu nem ia fazer conta nenhuma, tá? Se eu já souber disso, eu sei o quê? O perímetro é 100, divide 100 por 2, 50 e 50. E já chegaria a resposta dessa forma. Já chegaria a resposta dessa forma. Mas agora a gente vai ver, então, um cálculo formal. Então, na verdade, eu tenho um desenho de um prisma, mas quando eu pego a visão, né, da base, que é o que interessa, que é aquilo do qual ele deu perímetro, eu vou ter que o perímetro é a soma dos 4 lados da figura. Então, eu vou somar 2x com 2y, que são os 4 lados, né? Cada um igual 2 a 2, e o total tem que dar 100. Então, vou ter que o x mais y vai ter que ser igual a 50. Qual é a ideia, então? A gente tem um y que, na verdade, não representa função nenhuma. Esse y é meramente um lado, tá? Tanto quanto o x aqui no desenho do retângulo. Eu aconselho, como, na verdade, eu posso isolar agora aqui nessa conta, tanto o x quanto o y, eu aconselho a pessoa a, no caso, isolar o y. Eu vou passar o x para o outro lado. É igual a 50 menos x. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter algo mais próximo do padrão com o qual ele está acostumado. O x como variável. Se eu aqui pego e multiplico, faço a distributiva, eu já vou achar, no caso, né, a área vai dar menos x ao quadrado, só mudei porque é a ordem, tá? Primeiro eu fiz esse com o último. Mais 50x. E justamente, ó, esse número aqui na frente é negativo, tá? Ele indica que a concavidade realmente é o quê? Para baixo. Há funções que têm concavidade para baixo e há outras que têm concavidade para cima. Ele quer saber para qual x que tem área máxima. Então, eu não quero o valor dessa área. Eu quero saber quem que eu substituo aqui dentro para, ao fazer essa conta, chegar ao máximo desse contão todo. Então, um método, né, que a gente está procurando evitar aqui, mas é bom comentar, é a decoreba, não tem jeito. Ele vai perceber que aqui é o b, ele vai perceber que o a é igual a menos 1, e vai fazer menos b sobre 2a, né? Esse x do vértice eu vou fazer aqui, vai ficar menos b sobre 2a, e ele vai dar, no caso aqui, 25, tá? Saquei. E o y, no caso, é só você lembrar que a soma dele com x é 50, então, sendo esse aqui igual a 25, para a soma dar 50... 25. Isso, vai ser 25 também, tá? No final, se eu achei os dois iguais, o que isso aqui está se tornando? Está se tornando um quadrado. Né? Gabarito letra D. Essa questão que a gente tratou, ela é uma questão fácil, média ou difícil? Eu consideraria de média difícil. Né? Porque eu sei que as pessoas atualmente vão se enrolar, iriam se enrolar nela. Mas como ela vem caindo todo ano, né? Imaginando que a pessoa olhou as edições anteriores do Enem, aí eu diria que média, tá? Média. É uma questão esperada para a prova. Beleza. É uma questão que, tipo assim, se eu ou um aluno fizesse o Enem esse ano, eu iria esperar por ela, assim, lá em algum momento. Algo parecido com isso. Se preparar para ela se tornar fácil. Com certeza, Ganhar tempo. Com certeza. Vem cá, para quem quer fazer a questão média se tornar fácil, mandar bem nesse tema, qual o seu conselho, dica de estudo? Bom, primeiro que é uma função que tem uma relação muito grande, né, com várias contextualizações. Por exemplo, para quem não entende a função do segundo grau, às vezes é importante a pessoa entender a função, né, como ela é no mundo, para poder aceitar melhor e até estudar aquilo com mais boa vontade, digamos. Para que serve? Para o aluno que é de humanas, que odeia matemática, odeia exatas, né, geralmente. E isso tem, por exemplo, pensa numa fazenda, né? Pensa, por exemplo, em criar vários animais nesse espaço que a gente está aqui no estúdio, tá, da TV Escola.
O fazendeiro que imaginava assim, eu vou começar a encher aqui dentro de boi, de animal, e desenfreadamente, até dizer chega. Até ficar um espremendo o outro aqui dentro. Será que o lucro dele ele vai aumentar o tempo todo? Né? Para sempre? Não, porque a gente sabe que são animais, né? Precisam de espaço, vai ficar uma coisa realmente... E não tem condições de sobrevivência, e os animais, consequentemente, o que uma vaca estressada faz? Dá menos leite, por exemplo. Então, qualquer esse objetivo dele, né? De repente ele tem uma carne para abate, não sei se o termo é esse, de menor qualidade, a vaca estressada dá menos leite, então a curva representa justamente isso. O aluno que vai fazer economia, ou qualquer coisa afim, finanças e tal, ele vai toda hora ter isso como exemplo, acho que no primeiro período. Né? Existe um ponto a partir do qual não adianta mais ele tentar crescer, que ele vai acabar gerando justamente a queda daquilo que ele, o lucro, no caso, né, está objetivando. Show de bola. Então, a sua dica é tentar visualizar isso no dia a dia. Sim, tentar visualizar isso e recorrer a sites também, como o nosso Fábrica D, o site do Walter Tadeu, né, que são importantes. Bom, professor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Mais uma vez. Valeu mesmo, viu? Um abraço. Nosso convidado pesquisa análise de Fourier. Não cai no Enem, mas é um excelente exemplo de como a matemática tem impactos no nosso dia a dia. E quem explica é o professor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, torcedor do Ceará Sporting Clube, Emanuel Carneiro, por gentileza. E aí? Oi, Leandro, tudo bom, cara? Seja bem-vindo, professor. Tudo bom. Matemática tem um pouco disso, né? O pesquisador começa a estudar um aspecto da matemática que, às vezes, não tem uma aplicação imediata, mas que, em algum momento, vai ajudar a sociedade. É um pouco disso. A gente pesquisa, algumas vezes objetivando trabalhar uma situação concreta, mas muitas vezes para gerar pesquisa em matemática pura, que a princípio não tem aplicação imediata, mas que tornam-se aplicáveis em 50, 100, 150 anos depois de feita aquela descoberta. O que é a análise de Fourier? Na verdade, é a parte da matemática que está por trás e se propõe a estudar todo tipo de fenômeno oscilatório da natureza. Onde você tem ondas se propagando, ela tenta entender isso daí e dar respostas para isso. Está por trás de fenômenos, de equipamentos biomédicos como o equipamento de ultrassonografia, de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, né? Toda vez que você tem uma onda, né, você pode decompô-la em ondas mais simples. Né? Essa é a grande ideia que teve o Fourier. E com isso estudar essas ondas mais simples e ter informação, a partir da informação local dessas ondas mais simples, gerar informação não trivial, informações relevantes do ponto de vista global. E vem cá, qual a diferença entre matemática pura e matemática aplicada? O propósito da matemática, o propósito da ciência em geral, pelo menos no começo, seria entender esse universo que nos rodeia, entender o mundo que está ao nosso redor, por que a onda tem aquele formato, por que a Terra gira em torno do Sol com essa órbita. Então, essas perguntas que instigaram os primeiros cientistas a pesquisarem, né? É claro que algumas dessas perguntas, na busca de um modelo teórico para responder algumas dessas perguntas, né, foram deixando perguntas intrínsecas ali ao modelo, né, que hoje são as diversas áreas da matemática que têm ali as próprias perguntas dentro da própria matemática para responder perguntas em aberto. Né? Isso é o que eu chamaria de matemática pura, né, aquela matemática que está ali, que se propõe a responder perguntas deixadas ali dentro da própria matemática que vai te permitir avançar o conhecimento interno. Matemática aplicada já é uma matemática com viés um pouco mais para a relação com a vida cotidiana, às vezes motivada diretamente por uma pergunta que vem da física, uma pergunta do mundo cotidiano, com a utilização, inclusive, de ferramentas um pouco, às vezes, menos teóricas e puxando para um lado mais computacional, um lado numérico. Né? Mas essas duas ferramentas, elas estão intrinsecamente ligadas. Né? O que hoje é matemática pura, que eu faço só para responder perguntas ali dentro da matemática, pode ser que se revele 50, 70, 100 anos depois como uma fonte de aplicações, como é o caso, por exemplo, de coisas como criptografia, a própria análise de Fourier. E vem cá, qual o caminho para se tornar um matemático profissional assim? Considero matemático todos nós professores de matemática. O professor de matemática do jardim de infância, professor de matemática do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade, pesquisador, todos nós somos matemáticos. Né?
E tem caminhos diferentes para você chegar a ser professor de matemática em cada uma dessas vertentes. Imagino que você esteja perguntando sobre a profissão de, talvez, pesquisador em matemática, né? O caminho passa primeiro por você gostar muito de matemática, ter um certo talento, né? Então tem que ter um talento. O talento para você ser um pesquisador em matemática passa por uma habilidade, gostar de números, ter uma habilidade com matemática, ter uma curiosidade científica exacerbada para você sempre ter aquela energia de buscar conhecer mais sobre o desconhecido, né? E o trabalho que vem com isso é você, de fato, estudar, galgar os passos que vêm a partir de uma graduação, depois da graduação fazer uma pós-graduação, que no nosso caso lá no INPA tem mestrado e doutorado, né? Então, depois que você faz seu doutorado em matemática, teoricamente, né, a sua tese de doutorado é o que supostamente vem a ser a sua primeira contribuição científica não trivial. Você supostamente deve fazer um trabalho original, né, dar uma contribuição à ciência. Então, aquele marca o momento onde o cara é como se fosse o batismo do cara, né? Ele, daquele momento em diante, ele contribuiu para a ciência, ele é um pesquisador. Se ele vai continuar fazendo isso por 10, 15, 30, 40 anos, só depende dele. Qual é a melhor maneira de se estudar matemática? É mesmo treinando a resolução de problemas? Certamente uma das maneiras de você estudar matemática é através de você resolver problemas, né? A matemática, eu costumo dizer que você tem que sempre levar pelo lado de tentar entender as coisas, como funcionam as coisas, muito mais do que você decorar definições, né? É claro que a matemática é uma linguagem, ela tem as suas definições, que não precisam ser muitas, que a pessoa deve entender a definição e, a partir dali, com aquelas definições, entender como é que o processo lógico se desencadeia para fazer o que você quiser, né? Então, através dos exercícios, você, de fato, vai ganhando prática naquilo, né? Vai fazendo a sua própria caixa de ferramentas. Então, para quem está fazendo provas, tipo o Enem, tipo uma Olimpíada, né? Você ter feito muitos problemas, na hora da prova lá, você consegue identificar alguma coisa parecida que você já fez, alguma ideia legal que você possa ter treinado, né? Eu dizer para os meus alunos, se você vai fazer uma prova de 3 problemas, vocês deviam saber fazer 3.000 problemas. Vai que na hora da prova tem alguma coisa que você tira ali da caixa que, poxa, já fiz alguma coisa parecida, e vai que te ajuda, né? Eu soube que dá para treinar matemática com o jogo do 15. Que jogo é esse? Quer experimentar? Eu quero, muito difícil. A gente vai precisar de um quadro e giz. Então eu vou escrever os números aqui de 1 a 9. Nós vamos escolher números alternadamente, desses 9 números, sem repetição. Sem repetição. E o objetivo, tá, é somar 15 com 3 dos seus números. Não é com 2, não é com 4. É com exatamente 3 dos seus números você tem que somar 15. Vou escolher o 5. Então eu vou escolher o 6. Você vai escolher o 6. Marca aqui o 6, que você já tirou. O 6. Vou escolher aqui o 8. 7. Errou! Não! Será que você deveria ter escolhido 7? E agora eu vou 5, 8, agora eu vou 2. Putz, já perdi já. Aí eu vou ganhar, né? Putz. Entendeu agora? Saquei. Esse aqui foi só treinamento. Agora vamos jogar pra valer. A Vera. Agora você sabe. Vou começar com 8. Começa com 8. Isso. Muito bem. Comecei com 8. Eu vou botar o 5. 5. Vou querer 4. 4? Eu vou ter que jogar no 3, né? Pra você não ganhar. 1. Você quer 1? Você tem certeza? É porque no 3 eu não consigo mais. Eu posso jogar o 2, mas... eu vou querer... Então vamos lá. Então fica 1. Eu quero 1. Tudo bem. Então eu vou jogar aqui no 5, 3, 8. Vou jogar no 7 pra ganhar. Tem alguma técnica aí, não tem, professor? Como é que são todas as formas de você escrever o 15 como soma de 3 números? Que é o que a gente está buscando aqui. Vamos começar com o 9. Então é 9 mais... Posso botar 5 e 1? Vamos em ordem decrescente, tá bom? 9, 4 e 2. Essas são as possibilidades com 9, né? Porque não tem como 3, não tem como repetir, né? Agora com 8. 8, 6 e 1. 8, 5 e 2. 8... 4 e 3. Isso. Agora com 7. 6 e 2, 7, 5 e 3. E tem mais uma que é 6, 5, 4. Então essas são todas as maneiras de você escrever 15 como soma de 3 desses números aqui sem repetição, tá legal? O que eu tava
colando aqui, que eu sei que você não sabe, é que você pode botar esses números aqui, organizar essas somas em uma coisinha que você conhece talvez como quadrado mágico. O quadrado mágico. Que é uma maneira de você botar os números de 1 a 9 num quadradinho. Sem repetir. Sem repetir, de modo que a soma de qualquer linha, coluna ou diagonal seja 15. Seja igual, portanto seja 15, né? Então, se está aqui o 5, você bota o 6 aqui e o 4 aqui, por exemplo, e dá 15, né? 8, 5, 13, 2 aqui. E aqui eu vou e completo, né? 6 e 2, 8, 7. 6 e 8, 14, 1. 8 e 4, 3. E aqui 2 e 4 dá 6, 9. Então pronto, isso é um quadrado mágico, ele é único, a menos de rotações e reflexões. E como eu boto os números aqui, de modo a somar em 15. Todas essas somas aqui, elas aparecem, né? 9, 5, 1, 9, 4, 2, 8, 6 e 1. Pô, 8, tu me lascou 3. Aqui, eu ia ganhar aquela 8 e 4, você jogou 3, tá vendo? Aí o que é que a gente está jogando? Nada mais, nada menos, né? A gente está escolhendo alternadamente esses números. Então é como se a gente tivesse simplesmente botando esses números aqui e jogando alternadamente. Você é o X, digamos, e eu sou a bolinha. A gente está botando X e bolinha num quadrado 3x3 para completar a linha, coluna ou diagonal. O jogo da velha ali. Vamos ver como é que você jogou. Beleza. Você começou com 8. 8 tá onde? 8 tá aqui embaixo. Você começou aqui, né? Isso. Aí eu fui e joguei o 5. Joguei aqui. O 5 tá sempre ali no meio. Aí você jogou o 4. Onde é que tá o 4? Na pontinha de Você canto. tava aqui, legal, né? Aí tu fechou. Aí eu te fechei, exatamente. Eu te fechei com 3. E aí você devia ter feito o quê? E aí depois eu fui e joguei 1. Você devia ter feito, você devia ter me jogado fechado. Jogado 7 pra te fechar. 1, e eu joguei aqui e ganhei. Errou! Não! Qual o recado pra galera que tá com dificuldade em matemática, que acha chato, acha que não tem habilidade com isso? Qual o conselho? É você focar um pouquinho na beleza da matemática, na lógica das coisas, no fundamento, né? Você tentar decorar menos e tentar entender um pouco mais de como funcionam as coisas, né? Se você pegar as definições matemáticas e entender a linguagem matemática com destreza, você vai conseguir, de fato, fazer os problemas. E a minha sugestão é você buscar realmente a pessoa que está do seu lado ali, que sabe um pouco mais, seja o professor, seja um colega seu que sabe um pouco mais, tirar suas dúvidas, tentar sempre trabalhar, né? Não existe mistério, tudo na vida você se consegue através do trabalho, assim, não é uma questão de sorte você chegar numa prova como o Enem e gabaritar a matemática, aquilo ali é muito trabalho por trás, todo dia aprendendo um pouquinho mais, buscando, reconhecendo que há coisas que você não sabe e buscando aprender e dominar aquilo ali. Sempre com muito trabalho, muita humildade, vamos lá. É isso. Isso daí, né? Agora eu queria mais um conselho, assim, para aquela galera que está insegura em fazer a prova e que acha que a faculdade não é um lugar para ela. Em primeiro lugar, eu acho que a faculdade é um lugar para todos. Acredito muito na importância da universidade para cada pessoa. E a importância ela vem aqui vestida de várias formas diferentes, para pessoas diferentes, para cursos diferentes. Ela tem diferentes aspectos, né? Pode ser importante porque a pessoa quer aprender uma arte, para o amadurecimento pessoal, para ela fazer contatos, para ela se desenvolver tecnicamente, para ela ganhar um diploma. Seja, em vários cursos diferentes, esses aspectos eles tomam uma importância maior ou menor, né? Em particular, essa fase realmente do amadurecimento pessoal, que me tocou muito, né? Que eu, quando entrei na universidade, tinha 17 anos e comecei a fazer engenharia, depois descobri que gostava de matemática, acabei mudando para matemática, então eu lembro com muito prazer dessa época, assim, que me ajudou bastante. E assim, seja a pessoa independente de classe socioeconômica, todas as pessoas, através da educação, realmente tem uma chance de crescer assim, na vida, né? Esse nosso país precisa prestar atenção um pouco mais na educação, a educação para todo mundo, né? Eu sou uma pessoa que vem do Ceará, eu sou lá de Fortaleza, e uma das coisas que eu sou muito orgulhoso do meu estado é como a educação é levada a sério lá no estado do Ceará. Talvez por ser um estado menos privilegiado historicamente, com menos oportunidades, as pessoas já crescem com aquela mentalidade de que só a educação e o trabalho é que vão te dar oportunidades na vida. E, de fato, é isso, assim, se você tiver força de vontade e disposição para estudar, para aprender, sempre vai ter alguém disposto a te ajudar e a te puxar para cima. Muitíssimo obrigado.
mesmo por esse papo, valeu mesmo. Espero a sua visita no IMPA ali para conhecer a gente. O IMPA é um lugar maravilhoso aqui da matemática brasileira. Show de bola. Patrimônio de todos nós brasileiros, assim. E é isso, galera. Matemática é importante pro Enem e pra vida. Então, corre lá nos percursos educativos de matemática, tvescola.org.br/percursos. É a plataforma gratuita da TV Escola para te ajudar a estudar. Então, aparece lá. E até a próxima. E bom, me perdi. Pode ir?